No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo bem com você? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99, você ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e no Twitter, @radar_vascaíno. Bem, pessoal, o Vasco lançou hoje uma campanha para arrecadar R$ 190 mil para a confecção da estátua do Roberto Dinamite. Você está vendo aí a foto do lançamento, né? Vasco lança campanha de financiamento coletivo para a confecção de estátua de Roberto Dinamite em São Januário. E olha que essa arrecadação aí já deu o que falar, hein? Você está vendo aí os números, ó? Até o momento que eu estava gravando esse vídeo, R$ 58.013 já foram arrecadados aí no site com esse pedido, né, de doação do Vasco. Agora, veja bem o que o Vitor Roma falou há algum tempo atrás com relação à torcida doar, né, para o Vasco. Veja só, acompanha aí o áudio. O Vasco pediu muito ao seu torcedor e ao seu sócio nos últimos anos. Pediu muito e entregou muito pouco. O Vasco entregou muito pouco ao seu torcedor. E o torcedor do Vasco deu demais. Assim. O torcedor do Vasco entregou R$ 6 milhões para o CT, entregou cento e tantos mil programas de sócio. Assim, o torcedor do Vasco comprou o Vasco nos piores momentos. Né? Sem o Vasco entregar quase nada em troca. Quase nada em troca. Tá aí, então, que gostaria que você comentasse se está de acordo aí com essa vaquinha, né? Mais uma vez, o Vasco pedindo dinheiro para que o torcedor ajude a confeccionar uma estátua para o Roberto. Eu não tenho nada contra, acho que o Dinamite, a gente tem que saber separar o jogador do ex-presidente. Como jogador, sem dúvida nenhuma, ele é o maior ídolo, inclusive da minha geração e talvez de muitas outras também, já que o Roberto era um ícone. Agora, imagina se a moda pega e aí o Vasco resolve fazer estátua para Bellini, para Edmundo, para Juninho Pernambucano, para Vavá, enfim, para outros jogadores icônicos. Como é que vai ser? A torcida vai ficar doando sempre? Olha, hein? E o Vasco tem 8 jogos ainda pela frente no Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente fez aqui, aliás, a gente não, eu recebi essa imagem do meu amigo e meu irmão Eduardo, do canal Opinião Vasco, e, Eduardo, eu peguei aí a postagem que você fez, tá? Aproveitando a sua arte. Está aqui, ó. O Vasco tem os seguintes jogos, fora de casa, Náutico, Guarani, Vila Nova e Londrina. E em casa, o Vasco joga com o CSA, com o Botafogo, com o Vitória e com o Remo. O Vasco está precisando aí de 5, 6 vitórias para poder se garantir de vez na Série A. E a gente fez uma projeção de que se o Vasco vencer os 4 jogos de baixo, ou seja, Vila Nova, Londrina, Vitória e CRB, já chega uma pontuação boa. Precisaria de mais ou menos aí uma vitória e mais uns 2 empates, ou até mesmo 2 vitórias, ou 2 empates, ou 3, enfim. A gente não sabe. Para você, qual seria o melhor cenário nesse aí para o Vasco? Se o Vasco vence os 4 de baixo, quem você acha que ele deveria ou deve ganhar em cima? Eu acho que o CSA está bem plausível. Botafogo também. Agora, os jogos contra o Náutico e o Guarani, a gente sabe que serão 2 fios desencapados. Você concorda? Comenta aí para a gente também debater quais são os jogos que você acha que o Vasco vence e quais jogos o Vasco, nesse grupo aí, pode pensar em, de repente, não pontuar ou até empatar. Comenta aí para a gente ver. E lembrando que na quarta-feira haverá uma reunião, né? Uma convocação aí para você que é torcedor, com grupo político, com nós youtubers, lá no centro do Rio de Janeiro, principalmente para você que é aqui do Rio. Está aí o convite para você comparecer a essa reunião. Olha aí.
Fala, família gigante! Aqui quem fala é o Valente do canal Bora Vascaíno e eu tô passando aqui para convidar vocês para estarem juntos com a gente na próxima quarta-feira, dia 20 de outubro, às 18h30. Nós faremos uma reunião que vai ocorrer de forma híbrida, presencial e também online para que você vascaíno de qualquer lugar do Brasil possa acompanhar. E nessa reunião nós teremos a presença de vários grupos políticos do Vasco e também vários canais de youtubers que vão estar ali reunidos, conversando, dialogando, propondo, trazendo ideias do que a gente pode fazer nesse momento para ajudar a tirar o nosso clube dessa situação que se encontra. Então a sua participação é muito importante. A gente espera vocês lá. Forte abraço, tamo junto, valeu! Tá aí, então, o convite feito pelo meu querido irmão Valente, né, dessa convocação, dessa reunião dos grupos na quarta-feira, às 18h30, lá no centro do Rio de Janeiro, e a gente aguarda você lá, ok? Com bola e outro ânimo, Vasco revê rival de empate que causou primeira troca de técnico. Compare cenários. Após 11 rodadas do primeiro turno, o time de Marcelo Cabo estava perto do G4 no número de pontos, mas acumulava atuações ruins e vitórias apertadas. Depois de comemorar a vitória por 2-1 sobre o líder Coritiba, o Vasco volta as suas atenções para o Náutico, adversário do empate que provocou a primeira troca de treinador do clube na temporada. A queda de Marcelo Cabo se deu um dia depois do 1-1 com os pernambucanos, ponto conquistado às duras penas nos acréscimos. Mais do que o resultado negativo, a sequência de atuações ruins foi decisiva para a saída de Cabo. Hoje, a 6 dias do reencontro com o Alvirrubro, o panorama é diferente, sob a orientação de Fernando Diniz. Os vascaínos jogam bola, vêm de vitórias convincentes, com uma derrota inesperada no meio do caminho e estão em melhor condição na tabela. Depois de ganhar a confiança da torcida no início do Carioca com o time organizado e pela vitória por 3-1 sobre o Flamengo, que interrompeu o jejum de 5 anos no Clássico, o Vasco iniciou a Série B muito mal. Logo de cara, sofreu 2 derrotas acachapantes em São Januário para o Operário e o Avaí, ambas por 2-0. Além disso, todos os 5 triunfos que precederam a partida contra o Náutico foram conquistadas com sufoco, até mesmo os 3-0 sobre o CRB, placar construído na reta final do duelo, não foram tranquilos. Com a exceção à vitória sobre os alagoanos, anteriormente citada, as outras 4 vieram com saldos mínimos diante do Brasil e do Brusque, ambos derrotados por 2-1. O Vasco venceu com gols no fim do segundo tempo. Já contra o Confiança Sampaio e Corrêa, o time fez 1-0 no início dos duelos, porém teve enorme dificuldade para matar o jogo. Outra característica que marcava o Vasco, oitavo colocado e a 2 pontos do G4, às vésperas do confronto com o Náutico, era a intranquilidade do time. Bruno Gomes, uma das joias vascaínas, foi expulso consecutivamente no primeiro tempo das derrotas para Cruzeiro 2-1 e Goiás 1-0. Diante dos goianos, aliás, o jogo terminou com muita confusão e MT e Juninho passaram do ponto do descontrole. A demissão de Marcelo Cabo veio no momento em que o Vasco não tinha identidade. Depois que o treinador conseguiu solidez com propositivo e domínio da posse de bola, a ausência de vitórias no início da Série B o fez apostar no jogo reativo. Até conseguiu resultados, porém, o time não rendia. Assim foi no 1-1 com o Alvirrubro, pouco futebol e um gol marcado aos 46 da etapa final com o Morato. Àquela altura, o Vasco era o 8º colocado com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 3 a menos do que o Avaí, 4º colocado. Depois de Cabo, o Vasco se afundou com Lisca. Começou bem, mas logo voltaram os maus resultados e a relação entre o treinador e o elenco ruiu. Fernando Diniz foi o bombeiro da vez, porém, a escolha se mostrou certeira. Depois de muito tempo sem jogar bola, o time voltou a ser dominante e perigoso. Inclusive na derrota para o Sampaio Corrêa, na qual o time e treinador erraram bastante, o Vasco sempre foi melhor do que seus adversários com Diniz. Poderia estar em melhor situação caso não tivesse sofrido empates contra CRB e Cruzeiro nos acréscimos.
Embora não tenha goleado nenhum de seus rivais com o treinador, o Vasco de Diniz é muito ofensivo e ataca em bloco. Empilha jogadores em um dos lados, tanto para sufocar a saída de bola adversária, quanto para trocar passes curtos e chegar mais facilmente à área. Outro fator positivo é o equilíbrio defensivo. Foram apenas 5 gols sofridos em 7 jogos. E apesar da segurança demonstrada, Diniz não é treinador de armar ferrolhos com jogadores caracterizados por forte poder de marcação. Tem optado por um time mais leve, com Marquinhos Gabriel recuado. A compactação, porém, tem sido a chave do sucesso. Se o trabalho de Diniz fez o coletivo do Vasco sobressair, uma peça merece destaque individual. Nenê foi um divisor de águas. Liderança, identificação, 3 gols e 2 assistências foram fundamentais para o crescimento vascaíno. E aí, você está confiante no jogo contra o Náutico? Acha que o Vasco vai engrenar mais uma? Esperamos que sim, né? Comenta aí para a gente também depois debater. Bem, minha gente, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!